som. Ei, som. Ei, testando som. 1, 2, ei. Ei. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Fica de pé no seu lugar se você pode. Agora nós vamos nos colocar diante de Deus pela fé. Não importa aonde você esteja, em condição você esteja. Não importa que a palavra de Deus diz que aonde 2 ou mais reunirem no nome dele, ele se faria presente. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora, nessa reunião. E eu tenho certeza que Deus vai te alcançar. Levanta suas mãos para o alto. Feche os seus olhos. Você vai orar assim comigo agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e será, para todo sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, é que nós nos colocamos em oração nesse momento. É que nós estamos aqui, meu Deus, na tua casa, nessa reunião, para te buscar. Meu Pai, eu tenho a certeza que o Senhor separou e escolheu essa noite para nos abençoar, para nos dar a direção que precisamos, para nos dar a força que nós precisamos, meu Pai. E nós temos a certeza, meu Deus, que nós não vamos sair dessa reunião da mesma maneira que nós chegamos, porque eu tenho certeza, meu Deus, que aqui está sendo pregada a tua palavra, a tua direção. Nós estamos buscando a tua presença, e eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor ouve agora essa nossa oração e vê essa nossa atitude de fé. Nós poderíamos, meu Deus, estar em casa, estar agora em vários lugares, como talvez estão pessoas agora não por opção, mas porque talvez nem podem sair de casa, mas estão ligadas, unidas, numa só fé, num só propósito agora, participando dessa reunião. E que o Senhor possa, meu Deus, tocar com as tuas mãos de poder nessa noite, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para dar vida àquele que se encontra à morte, para dar força ao fraco. E que essa pessoa, meu Deus, saia dessa reunião fortalecida, renovada. Entrega a sua vida nas mãos de Deus agora. Entrega os seus caminhos nas mãos de Deus, a sua casa, a sua família, os seus problemas, as suas dores. Fale com Deus agora. Talvez você chegou do trabalho cansado, cansada. Talvez você passou o dia inteiro resolvendo problemas na sua casa, problema com família, problema financeiro, problema no emprego, com marido, esposa, menino, criança, eu não sei. Talvez no casamento, na família, sentimental.
talvez o problema até de enfermidade, mas Deus separou essa noite, Ele separou esse momento para te abençoar, para te fortalecer, para te renovar, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, em o nome do Senhor Jesus. É só você crer, só você crer e buscar. Se esqueça de tudo agora, se concentra nisso que você veio fazer nessa reunião, que é buscar a presença de Deus. Coloque a sua mão na altura do seu coração e cante. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá, a minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia, fala, com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá, a minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Então canta mais uma vez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Levante as suas mãos e canta bem
precisa ser renovado. Precisa ser renovada nessa noite. Que talvez você está aí agora, você chegou aqui nessa reunião se dizendo cansado, abatido, prostrado, pensando em desanimar, pensando em parar. Mas é como diz a letra dessa canção: cada vez que a sua fé, cada vez que a minha fé, cada vez que a nossa fé ela é provada, é Deus dando uma oportunidade para que essa fé se fortaleça mais ainda, e você veja mais de Deus, você veja mais o poder de Deus se manifestando na sua vida. Levanta a sua cabeça nessa noite, creia nessa palavra. Em nome de Jesus, Deus ele te fortalece, Deus ele te renova agora. Busque a Deus agora. Em nome de Jesus, aí onde você está, levante as suas mãos e fala: meu Deus, venha nessa noite, meu Pai, venha me fortalecer, venha me renovar e venha tirar de mim, afastar de mim nessa noite tudo aquilo que me impede de estar mais próximo, estar mais ligado com o Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor, preciso da Tua força, preciso do Teu renovo, eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua direção. Fala para Ele que você precisa dEle, fala para Ele que você quer Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai vir sobre a sua vida nessa noite para te renovar, para te fortalecer, para te dar direção, para tocar na sua vida, para abrir essa porta que tanto você precisa, que você tem buscado. Em nome de Jesus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é Deus, Ele não perdeu o poder, continua sendo o mesmo Deus, e Ele separou essa noite para nos abençoar, e Ele é Pai, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Creia, em nome de Jesus. Se você sabe essa canção, você vai adorar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua fé. Cante: Pai, como eu confio no seu amor. Chame de Pai, Pai, como eu confio no seu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam, para aqueles que confiam. Chama Ele de Pai e fala: Pai. Tentaram, mas não conseguiram, Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Fala assim: Pai, mas eu não vou ser assim, Pai, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Então canta bem forte, confessa que você crê. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha portas quando quer, que abre porta e fecha portas quando quer. Fala assim: eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou e nem falhará, deste Deus que não falhou nem falhará, deste Deus que não falhou e nem falhará, deste Deus que não falhou nem falhará, deste Deus que não falhou e nem falhará. Chama Ele de Pai. Pai, como eu confio no seu amor. Pai, como eu confio no seu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam, para aqueles que confiam. Chama Ele de Pai. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram, mas você vai conseguir. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Fala com Ele: Pai, mas eu não vou ser assim, mas eu não vou ser assim. Pai, fala assim com fé: eu vou até o fim,
eu vou até o fim. Então levante as suas mãos se você crê, cante. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha portas quando quer, que abre porta e fecha portas quando quer. Eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará, desse Deus que não falhou e não falhará, que não falhou e não falhará, que não falhou e não falhará. Creia que Ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não perdeu o poder, Ele continua sendo grande, Criador dos céus e da terra. Não importa o problema, a luta, a dificuldade, a dor. Muitas pessoas não conseguem entender o agir de Deus, o mover de Deus, como que Deus Ele age. Talvez uma situação que parece estar tão perdida, como foi aquela de Lázaro, aonde os discípulos falaram: mestre, ele já morreu. A irmã dele disse: já tem 4 dias, já está cheirando mal. Mas o Senhor Jesus disse: ele apenas dorme. Vamos lá, tira a pedra, remove a pedra, faz a parte de vocês, porque o impossível deixa comigo. É Ele quem tem poder de fazer o impossível acontecer na nossa vida. Talvez você está preocupado demais com o impossível e está esquecendo do básico, daquilo que nós temos que fazer, daquilo que cabe a nós. Então, em nome de Jesus, fale com Deus nessa noite. Fala: meu Deus, eu creio que o Senhor é Pai, que o Senhor não vai me abandonar, que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não me deixou. As pessoas nos deixam, nos abandonam, as pessoas traem a nossa confiança em vários sentidos, meu Pai, mas o Senhor nunca. O Senhor é fiel, o Senhor é Deus. Nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos na Tua grandeza, na Tua glória, na Tua majestade. Então venha, ó Espírito Santo, nessa noite, através da Tua palavra que vai ser ministrado, tudo que vai ser falado aqui através dessa palavra, que essa pessoa, meu Deus, possa ser alcançada pelo Teu poder de alguma forma, de alguma maneira dentro dessa reunião, seja através de uma oração, seja através de uma frase, seja através do texto, seja através de uma palavra, mas que o Senhor não nos deixe sair daqui do mesmo jeito, meu Pai. Nós não aceitamos isso, meu Deus. Nós não aceitamos te buscar, porque o Senhor disse que aquele que vier até ti, de maneira alguma o Senhor lançaria fora. Então eu sei, meu Deus, que essa nossa atitude de fé, que para algumas pessoas são loucura, doideira, besteira, talvez até alguns dizem, se arriscam a dizer que isso é uma bobeira, sabe? Mas o Senhor é quem está nos vendo melhor do que ninguém. O Senhor sabe da intenção do nosso coração, e nós vamos ver no final disso tudo, é que nós vamos ver se valeu a pena ou não, e nós cremos que já valeu. Em nome de Jesus, creia nisso. Se você assim crê, diga: assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Diga: graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Você crê nisso? Daqui a pouquinho nós vamos orar pela sua vida. Daqui a pouco, deixa eu só tomar uma água aqui, só. Olha só, daqui a pouco nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar. Não importa como você chegou nessa reunião, não importa como você está, o importante é que você tomou essa atitude de participar, de separar um momento, deixar tudo de lado para ouvir a voz, a direção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, pode sentar no seu lugar, se você pode, senta aí.
e abra a sua Bíblia em Daniel. É um texto muito conhecido, você já deve ter lido, ouvido falar, mas eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia em Daniel. É quase no finalzinho aí, né, do Antigo Testamento. Daniel capítulo 1, tá? Nós vamos ler a partir do verso 1 também. E eu tenho a certeza que Deus, Ele vai falar ao nosso coração aqui através dessa palavra. Tenho certeza que como Deus falou comigo aqui através dessa palavra, Deus vai falar com você. Daniel capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, que nós vamos ler por agora. Vamos lá, olha o que diz aqui, gente, a palavra de Deus. Daniel capítulo 1, verso 1, diz assim, a palavra de Deus: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, esse rei veio e tomou aquela cidade. Verso 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, que era o rei daquela época de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, ou seja, outros deuses, ó, Deus aqui com letra minúscula. Então, pegaram utensílios da casa de Deus, do templo de Deus, o Deus de Israel, Deus vivo, verdadeiro, e a palavra de Deus fala aqui que eles tomaram esses utensílios dessa casa. Então, ou seja, a casa é como se a casa de Deus, a igreja, fosse saqueada. Olha só, presta atenção. E foram levados para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, de novo aqui com letra minúscula, dos deuses deles, né, os babilônicos. Verso 3: e disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens de quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Verso 5: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o Misael e a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. Verso 8: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Presta atenção, até aqui tá bom. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos depois continuar lendo. Mas até aqui, por enquanto, tá bom. Olha só, presta atenção. Começa aqui o texto dizendo, do verso 1 até o verso 2, que a casa, né, que primeiro a cidade de Judá, né, de Jerusalém, ali foi sitiada pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor. E aí diz o texto que ele tomou a cidade, como era de costume. Eles entravam na cidade, invadiam a cidade, ateavam fogo na cidade, matavam pessoas, e quem eles quisessem poupar suas vidas, eles poupavam. E eles saqueavam os templos também. Então eles foram ao templo de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus está falando aqui, que eles pegaram e saquearam a casa de Deus, levaram os utensílios da casa de Deus. Talvez houvesse ali, né, utensílios muito bonitos, de ouro e aquela coisa toda, e eles levaram todos aqueles utensílios e colocaram na casa dos deuses deles, que eles serviam. Presta atenção nisso. Diz aqui o texto que aconteceu essa situação. E aí de cara, quando você lê isso aqui, você começa a imaginar o seguinte: poxa, por que Deus, ele permitiu acontecer uma situação dessa? Por que Deus permitiu acontecer que saqueassem a sua casa? Por que Deus permitiu que alguém
sabe, entrasse na igreja, vamos assim dizer, como se fosse nos dias de hoje, e entrasse e saqueasse. Como é que Deus permitiu isso? Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não sabe. Às vezes Deus, ele permite que a obra dele sofra alguns problemas, algumas situações, mas ela nunca vai acabar. Diga glória a Deus. Amém? Você entendeu? Às vezes a obra de Deus pode sofrer em várias situações. Quantas vezes você já viu situações de igrejas que foram saqueadas? Quantas situações que você já viu igrejas que foram fechadas porque não tinham dinheiro? Quantas vezes você já viu igrejas que foram fechadas por causa de escândalo, foram prejudicados? Então, quando a gente vê isso, a gente pensa assim, poxa, a obra de Deus foi prejudicada, Deus não está nisso. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. E deixa eu te falar uma coisa, a obra de Deus nunca vai parar. Deus não está morto, Deus está vivo, muito vivo, pelo contrário. Ele está vendo tudo, e tudo tem um plano. Segundo ele, às vezes nós não conseguimos entender os planos de Deus. Olha só para você ver, o povo de Deus, eles foram tomados como escravos, alguns aqui, e aqui em detalhe fala desses 4 jovens. Começa a falar aqui que o rei pegou e falou assim, olha, pega e escolhe alguns dos nobres da casa real. Eles preferiam, era comum naquela época, eles pegarem aqueles que eram, como ele descreveu aqui, os nobres, aqueles que eram da casa real. Eles pegavam algumas pessoas que eram ricas, jovens, para que fossem servir ele no palácio. E eles ali então pegavam aqueles jovens e começavam a ensinar a cultura deles, para que eles os servissem de alguma maneira. E os pobres, o que acontecia com os pobres? Alguns desses, eles deixavam na cidade, eles deixavam no lugar, depois que acabava aquela situação ali de guerra, de conflito, eles deixavam eles às vezes com algum terreno lá, para que eles fossem fiel a eles e continuassem a vida deles. Então era assim que acontecia. E aí agora você imagina comigo, se fosse comigo e com você. Imagina só se eu estou nessa cidade, imagina só se você está numa situação dessa, em que se instala um caos nessa cidade, se instala um problema, a cidade foi tomada pelos inimigos, e aí a primeira coisa que a gente começa a pensar é o seguinte, cadê Deus? Poxa, cadê o Deus que eu tenho servido? Cadê o Deus que eu tenho buscado? Cadê? Poxa, não é possível que Deus não está vendo. Quando muitas das vezes nós passamos por problemas, dificuldades, nós não conseguimos entender o agir de Deus. Como é que Deus pode estar agindo numa situação ruim dessa? Como que Deus pode estar fazendo alguma coisa em meio a uma situação como essa? E a gente não consegue ou não vai conseguir entender enquanto a gente estiver amarrado a olhos naturais, enquanto a gente estiver olhando só com esses olhos aqui naturais. Mas quando a gente começar a olhar com os olhos espirituais, nós vamos conseguir enxergar várias possibilidades de Deus poder agir. Várias possibilidades que Deus ele pode entrar para mudar uma situação que talvez humanamente falando não teria explicação, não tem como. Então presta atenção nisso aqui, ó. Os jovens foram levados como escravos. Eles tinham tudo para poder ficar indignado e falar assim, quer saber, eu vou largar esse Deus. Ele não nos protegeu, ele não nos ajudou, ele em relação a esse problema, esse caos, essa situação. Então, ou seja, o Deus que nós estamos buscando não está valendo de nada. Talvez você que está agora participando dessa reunião, você que veio nessa noite, você pensa dessa maneira. Você diz assim, olha, eu não consigo ver como é que Deus está comigo, que eu estou vivendo tanto problema, tanta dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus ele chama você, ele te resgata, ele te traz para a luz, como a palavra do próprio Deus fala, que ele nos resgatou das trevas para a luz, ele nos limpa, nos lava, nos purifica em favor de nos abençoar. Ele não nos promete uma vida só de maravilhas e de bênção, não. A palavra de Deus é clara, Jesus mesmo ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você vê aqui, vários homens e mulheres de Deus passaram por várias provações, mas eles venceram.
Então é aí que está a diferença. A situação não é, a questão não é o problema, ou por que eu estou passando problema. A questão é, eu tenho alguém para me ajudar diante desse problema. Eu tenho alguém para me socorrer diante desse problema. Eu tenho alguém para me dar uma direção diante desse problema. Eu tenho alguém para me estender as mãos e me socorrer se eu precisar de ajuda diante desse problema. A questão é essa: você tem alguém, você tem uma ajuda, você tem um socorro. Você não está desamparado. Você não está desamparado. É algo que você tem que colocar no seu coração. Olha só, diz aqui que em meio a essa situação aqui, ó, e aí aqueles jovens, aqui fala de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E aí diz o seguinte, que eles foram para essa terra, levados como escravo, né? Mas vamos assim dizer, eles estavam numa posição ainda boa, porque eles iriam se alimentar do melhor, apesar de carregarem uma vergonha, porque o seu povo foi derrotado, a sua nação foi destruída pelo rei Nabucodonosor. Então, apesar de toda essa situação, eles estavam sendo levados para ser escravos, mas para ficar mais próximo do rei. Então existia uma certa mordomia, vamos assim dizer. Diz aqui o texto que o que acontece? O rei falou assim o seguinte: você vai escolher alguns jovens e você vai pegar eles e vai dar para eles da comida que eu como, do manjar da mesa do rei, do vinho que o rei beber. Você vai dar para eles o melhor que a gente tem aqui. Só que o que acontece? Em meio a essa situação, diz aqui o texto, no verso 8, que Daniel assentou ou resolveu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que representa essas finas iguarias do rei? As propostas, gente, que a gente tem, as propostas que a gente tem para se desviar do Deus que a gente serve. As propostas que aparecem na nossa caminhada, no nosso caminho, para a gente sair do caminho certo, para a gente sair do caminho de Deus, para a gente deixar de ser fiel a quem? A Deus. Então, sempre vai existir isso. Mas diz aqui o texto que mesmo nessa situação, era para Daniel falar o seguinte: você quer saber? Eu vou aproveitar mesmo. Já que Deus não nos guardou, já que Deus não nos livrou, já que nós estamos aqui lascados, nós vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar então. Vamos comer de tudo que eles derem para nós e tal, mas não. Porque ele sabia que aquela comida era consagrada a outros deuses. Aquela simples ação, para Daniel, ele entendia o real propósito daquilo, o que aquilo significava, sabe, no mundo sobrenatural. Então Daniel, ele sabia qual que era o significado disso no mundo espiritual. Então ele vira para o chefe dos eunucos, aquele que estava cuidando dele, e diz para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, não nos deixa a gente sem se alimentar, nós não queremos as finas iguarias do rei. Imagina, isso pode parecer alguma coisa que é loucura, é a mesma coisa de hoje. Imagina só, está todo mundo fazendo algo errado, e para você que talvez está buscando a Deus, e você se sente assim, traído, decepcionado, esquecido por Deus, porque você buscou a Deus, não teve uma resposta específica de um propósito que você quis, você não teve uma resposta, sabe, você não alcançou uma vitória, você não teve um sucesso, e aí você pensa assim: poxa, você quer saber, eu vou ficar igual todo mundo, porque na verdade Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente. É algo que nós temos que colocar em mente, nós temos que colocar no nosso coração. Então presta atenção, Daniel sabia da seriedade que era ter uma vida reta diante de Deus, mesmo diante do caos. Então deixa eu te falar uma coisa, gente. Nós estamos vivendo aí essa situação agora de quarentena. Muitas pessoas realmente não podem sair de casa porque se enquadram, se encaixam em um grupo de risco. Eu não estou dizendo que isso é brincadeira, é coisa séria, mas deixa eu te falar uma coisa. É impressionante como que as pessoas, elas apegam às coisas que somente se beneficia a ela. O que requer dela um esforço, ela não ouve, ela não escuta, ela não quer. Ela só quer, às vezes, na maioria das vezes, só o que vai beneficiar. Quando fala de benefício,
ela se propõe, ela quer, ela se enquadra, ela dá um jeito, ela se vira nos 30. Mas quando se fala de sacrifício, quando se fala de se doar, quando se fala de se pôr, quando se fala de cumprir o seu papel, então ela começa a sair fora. Aí ela começa a torcer a conversa de uma maneira que seja só favorável a ela. Então deixa eu te falar uma coisa. Daniel não se deixou contaminar, ele colocou no coração dele. Não tinha ninguém, talvez, que estava ali falando. Você não vê aqui na Bíblia falando que alguém falou com Daniel, não. Não foi ninguém que virou para Daniel e falou assim: ó Daniel, vamos meu filho, nós não podemos, não. Ele decidiu. O que significa isso? Gente, a nossa vida e a nossa, falando da vida espiritual, questão da salvação, em todos os sentidos, a nossa vida, é você que tem o poder de decidir a sua vida. Você que tem, Deus deu isso para nós. Você tem um poder que chama poder da decisão. Você tem um poder de decidir o que você quer da sua vida. Você tem um livre-arbítrio, direito de escolha. Às vezes você vai estar em uma situação que você sabe que não é para você estar, que você sabe que não é para fazer, que você sabe que não é para ir. Mas aí você pensa assim: ah, está todo mundo indo, então eu vou. Está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Não, você é diferente. E por causa dessa diferença, pode até parecer que você está perdendo por um momento, mas se você continuar se posicionando como uma pessoa firme, de fé, de Deus, você vai ver o resultado. Você vai ver Deus te honrando. É como nós estamos vivendo essa situação agora. Essa situação de pandemia, crise, todo mundo falando só de crise, e muita gente apavorada, muita gente com medo. Realmente é uma situação que às vezes, né, quem teve um parente aí que perdeu parente para essa doença, é complicado. Não é sendo insensível com os outros, igual ontem eu estava aqui atendendo as pessoas, né? Veio uma pessoa aqui, atendeu, veio trazer uma oferta, veio outra pessoa aqui, precisou de conversar, de um atendimento, estava para resolver uma situação muito importante da sua vida, veio pedir um aconselhamento, e eu estava aqui para atender as pessoas na terça e na quinta-feira, 19 horas, sempre eu estou fazendo isso aqui, atendendo as pessoas. E aí a gente vê, nem que você venha, e a gente estava conversando isso aqui, eu estava conversando isso aqui com uma pessoa, tem gente que acha que isso é brincadeira, mas o que você tem que fazer? Né? Se você tem que vestir, você tem que pôr uma máscara, põe essa máscara. Você tem que passar o álcool na mão, passa esse álcool, mas não se entrega, sabe? Se você tem que, como se você que tem que trabalhar, tá chovendo, está fazendo sol, está fazendo frio, de qualquer maneira você não tem que ir trabalhar, você não agasalha, você não veste uma roupa, se você vai sentir fome, você não leva um alimento, uma comida, você não, né, se você vai chover, você não leva o guarda-chuva, uma capa de chuva, você não se prepara. Então por que com as coisas de Deus às vezes é diferente? Por que é? Porque às vezes as pessoas se entregam, as pessoas se vitimam, ela começa a se vitimizar. Ah não, Deus não me olhou, Deus não me viu, Deus não me quis, Deus isso, Deus aquilo. E ela começa a jogar a culpa dos problemas dela em Deus, se esquece que ela tem que fazer a parte dela. Daniel, talvez muitas pessoas que estavam ali no convívio de Daniel já não estavam mais, estavam ali com outros 3 jovens amigos dele. Mas ele sabia que Deus estava vendo ele. Então às vezes é assim, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Deus está vendo se você continua sendo fiel nessa quarentena. Deus está vendo se você continua orando, se você continua lendo a Bíblia, se você continua fazendo algo para se aproximar de Deus, ou você está deixando esse caos, esse problema, arrebentar com você. Deus sabe. Eu não sei, e não estou aqui para criticar e nem para te apontar o dedo, mas é impressionante que às vezes as pessoas elas vão no supermercado. Por que ela vai no supermercado de qualquer maneira? Porque ela tem que comer, né? Ela vai para o médico lá, que ela tem uma consulta marcada, porque ela sabe que ela tem que cuidar da saúde dela, porque às vezes ela está correndo um risco. E a vida espiritual não é diferente. E a nossa fé não é diferente. Ela tem que ser alimentada. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas dão desculpa. E aí, para terminar, olha o que diz aqui. Daniel, ele vai, vira e fala para o chefe dos eunucos e diz o seguinte: conceda-se, não se contaminar, pediu para ele. E aí verso 9 diz: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ou seja, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que estão vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou. Então olha só para você ver, eles proporam um desafio. Eles falaram assim com o chefe dos eunucos, né, o líder queria cuidar deles, que recebeu uma ordem do rei para dar para eles das finas iguarias. Eu não sei se você sabe que uma desobediência direta ou indireta do rei caberia até a morte. Então, se o rei ficasse sabendo que alguém estava desobedecendo eles, era morte. Então Daniel, ele falou assim, nós vamos arriscar. Ele chegou com os outros amigos, Ananias, Misael e Azarias, falou assim, olha, chegaram para o chefe dos eunucos e falou assim, vamos fazer o seguinte, o senhor vai nos dar legume para comer durante alguns dias, e o senhor vai ver a nossa aparência. Se a gente estiver mal, aí a gente vai comer as finas iguarias do rei. Mas se a gente estiver bem, que o senhor nos conceda isso. Nós não queremos nos contaminar. Nós acreditamos em outros deuses, nós buscamos outros deuses. Ele propôs esse desafio para esse homem. E a palavra de Deus diz que depois desses dias, os rostos deles eram melhores do que os outros, do que aqueles que comiam, sabe, a porção do rei, o manjar do rei. E olha o que diz aqui, ó, vamos dar uma pulada aqui para o verso 17 para a gente orar. Ó. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então olha só para você ver, Deus deu algo especial para aqueles que resolveram não se contaminar. Houve um sacrifício? Houve. Foi fácil? Não. Mas eles estavam decididos a não se contaminar, a não se entregar. Ou seja, a continuarem firmes, a persistirem na fé. É o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Talvez você está aí e por conta dessa pandemia, desse problema, talvez por conta dessa questão, você tem se afastado de Deus. A sua fé não pode ficar de quarentena. A sua fé não pode ficar de quarentena, porque se ela ficar, se você não exercitar, se você não alimentar a sua fé, a tendência é só você ir ficando cada vez mais fraco. E talvez você está aí dizendo, olha, eu não estou vendo Deus nessa situação, porque talvez você teve um trauma, você perdeu um emprego, você foi prejudicado, talvez você até contraiu esse vírus, dessa doença aí do Covid aí e tal. Você diz assim, poxa, Deus não está comigo. Querido, continua firme, continua sendo fiel, porque no final vai valer a pena. Você pode crer nisso, você pode acreditar nisso, é a palavra de Deus. Se você continuar a ler, você vai ver aqui, ó, que a palavra de Deus fala que em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei fez perguntas para todos aqueles que decidiram permanecer firme, fizeram a diferença. Sabe quem vai fazer a diferença depois dessa crise? Quem continuar fiel. Sabe quem vai fazer a diferença? Porque tem muitas pessoas preocupadas com o momento, né? Com agora. Talvez em até alguma situação você tem que viver, lógico, hoje você não tem que ficar preocupado com o futuro, mas o que você está fazendo? Como que você está se preparando depois que isso tudo acabar? Qual é a preparação que você está fazendo? Qual que é o pensamento que você tem depois que acabar isso tudo e voltar? Qual que é a sua mente, seu pensamento? O que você tem pensado? Ah, lá no serviço vão me mandar embora. E aí, se manda embora, o que você vai fazer? Você vai morrer por causa disso? Você tem que tocar o barco, você tem que seguir em frente. Você tem que olhar para o céu, Deus é poderoso. Talvez você está aí já se prevendo, sofrendo antecipadamente, uma preocupação absurda. E você está se esquecendo do Deus que você serve. E Deus me trouxe aqui nessa reunião hoje, à noite, para lembrar você de que Ele não perdeu o poder. Daniel sabia que o controle de todas as coisas estava na mão de Deus. Daniel sabia que Deus estava no controle.
em meio ao caos, em meio ao problema, em meio à dificuldade. Ele não deixou de ser Deus por causa de problema. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E que se você talvez chegou aqui desanimado, você chegou aqui pensativo, você chegou aqui cabisbaixo, você chegou aqui assim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Fica de pé no seu lugar, por favor, nós vamos orar agora. Eu não sei o que vai ser da minha vida, bispo, o senhor não sabe do meu problema, o senhor não sabe da minha situação. É verdade, eu não sei, mas Deus sabe. Poxa, e Deus é poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer um. Ele tem condição de fazer essa situação mudar. Ele tem condição de abrir porta onde não existe. Ei, creia nessa palavra. Olha só, eles seguiram firme em meio a um caos. Talvez muitas pessoas abandonaram a sua fé, como muitos já estão fazendo. Como muitos estão fazendo. Abandonaram a sua fé, desistiram do Deus que estavam buscando. Sabe, pararam de acreditar em Deus por causa de um problema. Quantas pessoas, gente, que às vezes a gente encontra na rua e você pergunta, e aí fulano, como é que tá? Eu tô pastor, tô mais ou menos. E por que você sumiu da igreja? Há problema. Gente, se você for parar de buscar a Deus, ou de seguir a Deus, de ser fiel a Deus por causa de problema, você não vai buscar a Deus nunca. Porque enquanto a gente estiver nessa vida, vão existir problemas. Eu não estou falando que a sua vida vai ser só tragédia, não estou falando isso não. Mas sempre, mesmo você sendo de Deus, mesmo você buscando a Deus, sempre vão haver desafios. Se você continuar a ler sobre a vida de Daniel, você vai ver que chega um momento lá na frente, que Daniel foi provado de novo. O homem foi colocado na cova dos leões, por causa de inveja. E aí você fala assim, mas como que Deus deixa uma pessoa ser jogada em uma cova dos leões para ser comido? Mas Deus estava com ele, Deus resgatou. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam esses nomes, foram jogados numa fornalha de fogo ardente para ser queimado. E aí você pensa assim, poxa, Deus abandonou esses caras, Deus abandonou esses homens, Deus abandonou essas pessoas. Não, Deus não abandonou, muito pelo contrário. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ler que lá existia um quarto homem na fornalha, e que acredita-se muito sim que era o Senhor Jesus que estava com eles. E eles saíram de lá da fornalha sem nenhum problema, sem nenhum dano. É Deus que faz isso. Esse problema que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos passando, não é para te matar, é para te deixar mais forte. Não é para te matar, é para te deixar mais forte. Crê nisso. Levante as suas mãos aí aonde você está, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. Vamos falar com aquele que pode mais. Levanta as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. Nós oramos agora, meu Pai. Eu oro pela vida desse povo. Nós clamamos a Ti nesse momento. Quantas são as pessoas que estão desesperadas, como eu recebi aqui em nome de pessoas. Uma pessoa que está internada, meu Pai, no hospital. Hoje eu recebi esse nome antes de sair de casa. Aliás, a minha esposa atendeu a ligação, e essa pessoa disse, olha, essa pessoa que está entre a vida e a morte no hospital, está internada lá, quase morrendo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem poder de entrar lá naquele hospital agora, onde ela estiver internada, essa pessoa aqui que eu tenho o nome nas minhas mãos. E eu creio que assim como eu seguro o nome dela nas minhas mãos, o Senhor possa tomar a vida dela agora, de maneira a fazer com que essa pessoa se recupere. Em o nome de Jesus, que ela consiga ser mais forte do que a doença, que ela consiga ser mais forte do que o problema que jogou ela lá. Eu creio no Teu poder, meu Pai. Então, em nome de Jesus, talvez essas pessoas que estão aqui agora participando dessa reunião, cada um vivendo um problema diferente da outra, cada uma vivendo uma situação diferente da outra, mas nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, um Deus que é invencível nas batalhas, um Deus que é poderoso, um Deus que não se esqueceu de nós. Então estende as suas mãos para curar o doente, para libertar o cativo, para dar vida e força para o fraco. Meu Deus, essa pessoa que se encontra depressiva, acamada, enferma, essa pessoa que se encontra com uma síndrome do pânico, esse casamento que vem terminando, entra
para colocar paz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que se sente vazia, que ela receba agora ânimo, que ela receba força, em nome de Jesus. Que Deus possa te alcançar aí agora, aonde você estiver, que Deus possa tocar na sua vida nesse momento, se você crê, e que você receba a força de Deus, que você receba a direção de Deus, a ajuda que vem dele, do alto. Ele não morreu, Ele está vivo, Ele é poderoso, e eu tenho certeza que Ele entra nessa causa. Não se amedronte, não fica aí com medo, desesperado, pensando que acabou tudo por causa desse problema. Deus está no controle. Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar essa palavra, que Ele está no controle dessa situação, que Ele está no controle de tudo. Continua firme, continua crendo, continua acreditando, continua sendo fiel a Deus, porque é muito fácil ser fiel quando tudo está indo bem, quando tem dinheiro no bolso, quando a família está em paz, o casamento vai bem, mil amores. Quando tudo vai bem, isso é muito fácil falar que crê em Deus, bater no peito, falar assim: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu quero ver na hora que a coisa estiver feia. Como nós estamos vivendo situações de dias maus, dias difíceis, é agora que se conhece quem tem fé. É agora que se conhece, aliás, a qualidade dessa fé. E é por isso que nós estamos buscando ao Senhor que hoje, nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças e a nossa fé nesse momento. Que o Senhor possa alcançar cada pessoa com o Teu poder. Nós precisamos, sim, meu Deus, Te conhecer. Nós precisamos, sim, meu Pai, Te conhecer melhor. E é o que nós queremos, nós cremos. Nos conceda essa graça que hoje, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, se você crê, cante. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Fala assim: Deus cuida de mim. Então fala assim: Deus cuida de mim, cante. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, cante. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Fala assim: Deus cuida de mim. Você pode levantar suas mãos e cantar: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Então canta mais uma vez: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Meu Deus, é verdade. É o Senhor quem tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa vida, meu Pai.
E nós acreditamos que o Senhor não perdeu o poder, o Senhor não envelheceu, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Em nome de Jesus, estende as mãos agora, meu Pai, sobre cada vida, cada lar, cada pessoa que tem, meu Deus, me passado o nome para uma oração. Cada pessoa que me liga, cada pessoa que eu atendo, cada pessoa que tem o seu nome naquele caderno de oração que fica ali na porta da igreja, cada pessoa que está participando agora, meu Pai, dessa reunião online, cada pessoa que está escrevendo o seu nome, do seu familiar, cada pessoa que está agora ligada pela fé, meu Deus, no Senhor, através dessa reunião, que o Senhor possa alcançar essa pessoa, meu Pai, com o teu poder, alimentando, dando força, dando fé para essa pessoa. Em nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada lar. Toca agora, meu Pai, para restaurar a saúde, as forças, a fé dessa pessoa, o ânimo, a coragem. Em nome de Jesus, que essa pessoa receba vida, que essa pessoa receba agora força, que essa pessoa receba direção, ajuda que vem do céu, para a honra e glória do teu santo e poderoso, grandioso nome. No nome de Jesus, aqueles que assim crê, digam assim seja. Na minha vida, diga graças a Deus. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus, pela fé, essa mudança, essa transformação, força e fé para continuar. Em nome de Jesus, olha, é isso que acontece. Quando uma pessoa ela é fiel até o final, você pode ter certeza, ela vai ver o resultado, ela vai ver a recompensa. Pode falar quem quiser, deixa falar quem quiser. Você está importando muito o que os outros pensam, o que os outros falam. Segue o seu caminho, foco, fica focado no que você quer alcançar, continua buscando, continua nessa determinação, continua nessa coragem, continua firme nessa fé, para você ver Deus te abençoando, gente. Porque senão, depois que passar essa situação, aí você vai ficar mais uma vida para poder se levantar. Mas quando você está com a visão lá na frente, alinhada com a visão de Deus, como o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Você tem que ter a mente de uma pessoa de Deus, poxa. Você não pode deixar se entregar pelo caos, o problema, essa situação que nós estamos vivendo, não. Você é diferente, você é de Deus, e Deus está cuidando de nós. Vamos crer nessa palavra. E como Daniel resolveu não se contaminar, que você seja uma pessoa dessa, que eu possa ser uma pessoa como essa, que todos nós possamos nos colocar, tomar como aprendizado o que aconteceu aqui com Daniel. A família dele foi levada como escravo. Imagina só, talvez alguns parentes, conterrâneos, amigos, pessoas que talvez ele deve ter perdido, mas ele colocou no coração: eu não vou deixar isso me abalar, eu vou ficar fiel, eu vou ficar firme. Deus conservou em vida, Deus está no controle e Deus está me ajudando. Deus está te ajudando, creia nisso. Deus é com você e Deus te alcança nesse momento agora. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha, espero que Deus tenha falado algo ao seu coração através dessa palavra, assim como Deus falou comigo, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas deixam sim de ser fiel, né? E eu não estou falando de ser fiel em questão financeira, nem nada disso não. Acontece nessa situação também, acontece, mas eu estou falando de continuar fiel a Deus, buscando a Deus, crendo em Deus. Que tudo que os outros chegam e falam no seu ouvido, você compra essa ideia negativa, podre, e sai disseminando isso. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa diferente, para com isso. Em nome de Jesus. Vem alguém falando: até agora essa situação está complicada, está difícil, não sei o que, está difícil, está complicado. A gente sabe disso, né? Você vê toda hora na televisão. Aliás, para quem vê jornal aí, está cansado de ouvir todo dia a mesma coisa. É no rádio, na televisão, na internet, aonde você ligar. Essa praga, no finalzinho aqui nós vamos orar mais uma vez, como eu tenho feito todos os dias, sabe, nas minhas orações, para Deus acabar, exterminar com essa praga, com esse vírus, para que a nossa vida possa voltar ao normal. Todos nós queremos isso, não é verdade? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente não pode ser, independente que dure mais um mês, que dure 2, 3, eu não sei quanto tempo, é Deus é que sabe de todas as coisas. Independente de quanto tempo durar,
crê que Deus está no controle. Deus é que está no controle. E se Deus estiver no controle, meu amigo, você pode ficar tranquilo, que vai dar certo. Lógico, você não vai ficar de braço cruzado esperando tudo acontecer, cair do céu, né? Você vai fazer a sua parte. Se você precisa de um emprego, vê, busca, pesquisa, pergunta, fala com alguém. Logicamente que você tem que fazer a sua parte. Se você, eu tenho visto pessoas nessa crise, em que pessoas estão sendo mandadas embora, desempregadas. Eu tenho visto, tem gente aqui da igreja, que já ligou para mim, conversou comigo, falou: bispo, Deus está abrindo porta, Deus está me abençoando em tempo de crise. Eu estou bobo, como é que Deus está fazendo isso? É porque Deus é poderoso, irmão. Porque Deus é grande. Para Deus não existe dificuldade. E continua crendo, continua fiel, porque tem mais coisa boa por aí, e Deus vai nos abençoar. Vamos crer até o final, amém? Olha só, para a gente terminar, eu vou fazer uma oração agora para você, dizimista e ofertante da casa de Deus. Outra coisa importante, como a palavra de Deus fala aqui, tem muitas pessoas que agora, nesse momento, às vezes fala isso, fala assim: eu não vou ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, porque Deus sabe, a situação que ela usa Deus como desculpa para não ser fiel. Você está entendendo? Ela usa Deus como desculpa para ser infiel. Deixa eu te falar, Deus sabe mesmo de todas as coisas. Então presta atenção. Eu não estou falando aqui de você vender alguma coisa, de você dar tudo que você tem. Eu estou falando aqui de fidelidade. Você que é dizimista, seja fiel. Você que tem condição de dar uma oferta, oferte, como uma pessoa fez ontem aqui, que Deus abençoe. Veio aqui e falou: seu bispo, eu vim trazer uma oferta para abençoar o ministério, a igreja aqui. E Deus vê esse tipo de coisa. Você pode ter certeza. Às vezes muitas pessoas não veem e não sabem, mas Deus sabe. E aí depois você vê a vida da pessoa, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus sempre ajudando. E aí você fala assim: mas por quê? Porque a pessoa tem sido fiel. Não é por causa do dinheiro, da quantidade, é por causa da fidelidade. Fidelidade não tem nada a ver com valor, gente. Fidelidade tem a ver com caráter, com o que você é, com o que eu sou. Nós temos que ser fiel, igual eu tenho o costume de falar. Imagina só, se você é casado ou casada, e aí seu marido, sua esposa vira para você e fala assim: bem, esse mês não deu para ser fiel. Eu te traí esse mês. Você já pensou? Você ia gostar? Imagina só. É como se você fosse infiel e falasse com Deus: Deus, esse mês não deu para ser fiel não. Imagina, se põe no lugar. Não é verdade? Então, de tudo que vier à sua mão, tire o seu dízimo, a sua oferta. Nós estamos aí nessa guerra, nessa luta, Eu estou fazendo culto aqui com a porta fechada, fazendo esse culto online. Mas na terça e na quinta-feira, eu estou com a igreja aberta aqui de 19 horas até as 21 para atendimento, oração. Se você precisar de um atendimento, de uma oração, conversar, às vezes você precisa vir conversar, Então eu vou estar aqui para te receber, para te atender, e eu tenho certeza que vai ser bênção, tá certo? E às vezes você precisa realmente até trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade, como ontem também veio um irmão aqui e falou: pastor, estava passando aqui, falou assim: eu vou deixar meu dízimo aqui de uma vez, porque às vezes a gente esquece, a gente não está vindo, não está tendo culto, a gente está participando só online, mas eu vim aqui deixar minha fidelidade. Passou aqui, deixou a fidelidade dele e foi trabalhar, Então Deus vê isso, Deus honra, amém? E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Então, se você tem aí nas suas mãos, talvez você vai trazer durante essa semana, amanhã, eu não sei, Eu vou orar por você. Você tendo ou não o seu dízimo, a sua oferta, eu vou orar pela sua vida financeira agora, amém? Feche os seus olhos e levante a sua mão se você tem o seu dízimo, a sua oferta. Pega ele na sua mão, assim. Se você não tem, levanta a sua mão assim, como quem vai receber algo. Feche os seus olhos, aí aonde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, alcança cada uma dessas pessoas, meu Pai. Alcança cada lar, alcança cada casa, alcança cada família. Abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes da tua casa, pessoas que têm sido fiéis na tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera a vida dessa pessoa, não só porque eu sei que a moeda, que o
dízimo e oferta não é uma moeda de troca. O dízimo e oferta é uma questão de fidelidade, de obediência e de gratidão a Ti. Essa pessoa reconhece que se ela tem alguma coisa, é o Senhor que tem dado para ela. Ela reconhece que se ela tem um emprego, é o Senhor que está sustentando esse emprego. Ela reconhece que se ela tem saúde, é o Senhor que está dando essa saúde para ela. Então, em gratidão, como fidelidade, como uma questão de honrar o Senhor e de obedecer a Tua palavra, ela devolve o seu dízimo. Eu já vi muitas pessoas dizer: fulano está pagando. Diz: não, você não paga nada para ninguém, muito menos para Deus. Você não está pagando nada para Deus, você não está pagando nada para mim, para a igreja. Você está sendo fiel é com Deus, e Deus é quem vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa o Teu povo. Se essa pessoa tem passado por uma dificuldade financeira, alcança essa pessoa, meu Pai. Cria uma oportunidade, abre uma porta, dê uma solução, um escape, uma direção para essa pessoa. É o que eu te peço, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada uma delas. E aqueles que creem, digam: assim seja na minha vida, e eu recebo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha só, povo de Deus, nós já vamos terminar aqui a reunião, mas antes eu vou dar só aqui alguns recados. Nós vamos fazer a oração final. Então fica de novo aqui. Eu vou estar falando sempre nas reuniões que eu estiver fazendo essa reunião online. Aí nós estamos nesse formato de fazer as reuniões online. Eu vou estar sempre reforçando, tá? Que toda terça e quinta, enquanto durar essa situação de pandemia e que a gente não puder fazer reuniões aqui presenciais, eu vou estar atendendo na terça e na quinta-feira, com a igreja aberta aqui, com a porta aberta. Se você precisar de uma orientação, se você precisar de um atendimento, se você precisar trazer sim também, né, como eu falei aqui, que algumas pessoas estão fazendo dessa maneira, trazer sua doação, seu dízimo, a sua oferta, venha. Amém? Nós estamos aqui para te receber, não só por causa disso. Bispo, eu não tenho nada para levar, não tem problema. Vem aqui, você precisa de conversar, precisa de uma oração, precisa de um atendimento, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer isso. É orientar as pessoas, para atender as pessoas, tá bom? Então toda terça e quinta, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, até 9 horas eu vou estar aqui com a igreja aberta para te atender. Depois eu vou embora, tá certo? Então nós estamos aí com essa agenda aí agora, fazendo esse trabalho. Na terça, na quinta atendendo, na quarta-feira eu estou aqui fazendo o culto online, né? Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo para o YouTube também, se você quiser ver, se você acessa ver. Se você não se inscreveu ainda no canal, vai lá e se inscreve no canal para você ver os vídeos, as mensagens, as reuniões. Tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? E outra coisa importante, né? Domingo, às 8 da manhã, eu vou estar aqui fazendo a reunião, como eu estou fazendo agora. E às 19h30, domingo tem 2 reuniões, né? E aí você diz assim: pastor, para que o senhor está fazendo 2 reuniões de manhã e de noite? Não está indo em ninguém, o senhor está fazendo só pela internet. Às vezes a pessoa vê a mesma reunião de manhã, ela vê à noite. Irmãos, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou aqui fazendo essa reunião, independente se tem gente ou não, presencialmente. Eu estou continuando a minha rotina e fazendo aqui o meu trabalho. E eu tenho certeza que Deus vai me honrar. É Deus que vai me honrar. Eu não estou preocupado com o que os outros falam, o que os outros pensam, falando: é besteira, para que isso? Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado que eu tenho que continuar cumprindo o meu papel e fazendo a minha missão. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou estar firme nessa fé. Você ore por mim, ore pelo meu ministério, ore pela minha família, pela igreja. Deus abençoe. Se você é de outra igreja, de outro ministério, seja bem-vindo, fica à vontade. Quiser vir nos visitar, precisar, não tem problema, você pode vir, pode nos ligar. Tem aí também no Facebook aí, um banner aí com o meu número do WhatsApp. O que você precisar, eu estou à disposição para cumprir o meu chamado. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa última oração agora. E eu creio que vocês vão todos ter uma noite abençoada, um restante de semana abençoados. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o céu. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Espírito Santo, por essa noite na tua casa, na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa
que o Senhor tem levantado para esse ministério. Cada pessoa que tem vindo, que tem participado, que seja online, que seja presencial, as pessoas que têm vindo, buscado orientação, de tudo que está acontecendo em meio a essa crise. Eu tenho visto sim o teu poder e o teu agir. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter impactado, possa ter de alguma forma, meu Deus, mostrado para essa pessoa a tua vontade. Em nome de Jesus, de alguma maneira, que possa causar mudança e transformação segundo o teu querer. Que seja isso para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, meu Deus, a todos que têm assistido a cada reunião. Essa pessoa que está assistindo agora, a pessoa que vai assistir depois, à noite, amanhã, depois, eu não sei. Mas que o Senhor possa alcançar cada vida, cada pessoa e tocar com o teu poder. Que haja paz dentro dessa casa, onde chega a minha voz através dessa mensagem. Que haja vida, que haja força, que haja coragem, que haja ânimo e determinação. Em o nome de Jesus, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite. Abençoe a semana de todos. Abençoe o restante de semana. Abençoe essa noite. Que essa pessoa tenha uma noite abençoada, tranquila, de descanso, para que amanhã ela possa levantar com força, com fé, com ânimo, para vencer as guerras do dia de amanhã. Como o Senhor mesmo diz, que basta cada dia o seu mal. Cada dia tem uma guerra para vencer. Cada dia com o seu problema. Você venceu o que tinha que vencer hoje, agora você vai se preparar para deitar, para dormir. Deixa tudo de lado agora e vai descansar. Amanhã, Deus permitindo a mim e a você nos levantar, Ele vai nos dar força para a gente caminhar e vencer de novo. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o teu rosto, te dê a paz, hoje e amanhã, para todos sempre. E aquele que crê, diga assim: viva Jesus no meu coração, diga graças a Deus, amém? Olha só, gente, antes de terminar, de você desligar aí ou mudar, enfim, compartilhe esse vídeo com alguém se te abençoou essa palavra, essa mensagem, tá certo? Compartilhe com alguém, manda no WhatsApp, posta aí de novo no Facebook, abre uma sala de vídeo, do jeito que você quiser. Faz alguma coisa para levar essa palavra para mais pessoas, se você acredita que essa palavra é abençoadora, palavra de Deus, ela te abençoou de alguma forma, tá certo? Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, lá é Thiago Santos, você vai procurar lá, você vai encontrar as mensagens, todos os cultos aqui nós estamos fazendo, nós estamos postando lá, você pode assistir depois, do jeito que você assim preferir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, amanhã às 19 horas eu vou estar aqui para atendimento e oração por aqueles que assim quiserem. Se você, lógico, se encontra no grupo de risco, fique em casa, né? Se mantenha aí, faz o que você tem que fazer, que é se resguardar. Mas se você é uma pessoa que está transitando, você está indo no supermercado, você está indo pagar conta, você está indo fazer alguma coisa, vem assim na igreja, tá? Eu vou ficar muito feliz de te ver aqui. Se você precisar de conversar, de um atendimento, qualquer coisa, de uma oração, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um abraço, fiquem todos com Deus e até domingo. Domingo, falar nisso, né? Domingo à noite eu vou estar aqui recebendo um pastor que vai trazer uma palavra de Deus para te abençoar, tá certo? Um amigo meu, e ele vai trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Domingo à noite nós vamos ter a participação especial aqui de um pastor, né, que muitos lhe conhecem, e eu tenho certeza que vai te abençoar, tá certo? Fica aqui um forte abraço, uma boa noite, uma bom restante de semana para todos aí, em nome de Jesus. Tchau.